da UAB 4, do Polo de Rio Branco, Acre, lendo o texto de Vicente Vitoriano e vendo que ele escolheu uma escolinha infantil para fazer sua pesquisa do seu doutorado, e na escolinha que ele escolheu, lá tinha de tudo que era necessário para uma aula de arte. Uma sala bem equipada, com mesas, cadeiras, material para a pintura das crianças, desenhos, lápis de cor, tinta guache, o que as crianças desejassem usar naquela aula de artes, eles poderiam usar. Tudo tinha ao alcance deles. E uma das crianças, um dos pontos que Vicente Vitoriano observou, que uma das crianças ficou observando todo aquele movimento das outras crianças pegarem material, e ele perguntou para a professora se ele poderia desenhar o quadro do tio Nilton, que ele gostaria de desenhar. A professora disse que sim, mas não teve assim nenhum incentivo da professora. A única coisa que ela fez foi perguntar se as demais crianças queriam desenhar o mesmo. Como a professora se comportou diante do aluno que queria desenhar o quadro que ele tinha visto na exposição, seria ali o momento dela incentivar aquela criança a pintura, dar oportunidade para ele, falar com ele como ele gostaria, como que era o quadro, fazer uma especulação sobre o quadro, sobre a obra do tio dele, e porque seria um incentivo para aquela criança. E não, a professora ficou meia sem saber, só disse para o aluno que ele podia, e que perguntou para os demais coleguinhas. Sobre a minha experiência com artes visuais, eu não tenho muito o que falar do meu tempo de criança, porque em 1970, 60, 70, a arte era assim uma meia hora, uma hora que a gente tinha de aula, de bordar, de tricô. Era essa a nossa obra de arte. Ninguém tinha oportunidade de escolher. O professor dizia, você vai bordar isso, trazia o desenho, aplicava no paninho lá, ela só ia ensinar como a gente ia fazer aqueles pontos. E os meninos era escrever poesia ou fazer cestos de jornais. Essa é a experiência que eu tenho, mas eu tenho experiências melhores de quando eu comecei a trabalhar na sala de leitura. Quando eu trabalhei na sala de leitura de várias escolas, no meu tempo que eu trabalho, agora é o momento que eu não estou trabalhando com sala de leitura, as salas de aulas infantis, que a gente trabalhava de pré-escola à quarta série, que já faz tempo que isso aconteceu, a gente tinha, no dia da aula da sala de leitura, a professora trabalhava a arte. O que a gente fazia? Levava essas crianças na sala de leitura. Lá eu já estava com material preparado para trabalhar a historinha com eles. Depois daquela historinha a gente ia conversar com eles, perguntar o que eles tinham achado, se eles tinham gostado, como que eles viam aquela história, se alguém já conhecia.
Então a gente tinha assim um roteiro de perguntas para eles, a gente elaborava o plano e tudo e tinha um roteiro de perguntas para eles. E dali a professora ficava com eles, junto comigo, e a gente ia elaborar o trabalho deles. Cada um ia fazer a sua história da forma que ele entendia, da forma que ele queria fazer. Escolha de pintura, a gente usava só lápis de cores e papel, cada um tinha o seu papel, seu lápis de cor. Às vezes a gente trazia o roteiro do desenho todinho já pronto para eles pintarem. E eles escolhiam como eles viam a cor da história, a cor dos personagens, tudo. Tinha uma história que eu sempre falei que quando eu saísse da sala de leitura eu não queria mais contar. Era a história da menina de barbante. Essa história, ela foi muito interessante na minha vida de sala de leitura, de contar a história. Porque foi uma história que eu vi no Jô Soares, e eu contei um dia e essa história foi se estendendo, e eu passei 4 anos contando essa história, que depois que eu parei com a sala de leitura, que eu não fui mais para a sala de leitura, eu nunca mais contei essa história. Eu queria esquecer, porque eu dormia e me acordava com a história na minha cabeça. Era uma história muito interessante. E essas crianças tinham uma imaginação de criar, de tecelar a imagem da história, como era contada, que era a menina de barbante, era uma tecelagem que ela ia criando a família, e as crianças tecelavam em imagem essa criança e a família dela. E foi uma coisa assim muito gratificante. Hoje eu sempre digo que a minha maior experiência de sala de aula foi quando eu trabalhei em sala de leitura. Eu trabalhei muito tempo como contadora de história de sala de leitura. Mas é uma experiência muito boa e eu gostei muito, eu me identifico muito com sala de leitura. É uma pena que eu não posso hoje mais estar numa sala de aula, mas estou aqui, na luta. Se for preciso, estou lá para contar a história.